E o mais legal dessa história, dessa época, é que com mais ou menos 16 anos de idade, eu numa academia perto de casa, eu conheci um brotherzão meu, o Claudinho, e o Claudinho na época dançava lamba aeróbica, né? Muita gente que me segue não sabe dessa história e vai saber a partir desse podcast. Meu Deus! E o Claudinho, pô, Fabinho, eu comecei a dançar com ele numa aula de lamba aeróbica lá, ele me convidou pra ir, eu gostei e tal. E assim, eu tinha 16 anos de idade, eu tô com 38 agora, você imagina, Wellington? Quanto tempo atrás isso? Faz as contas aí. Eu sou péssimo em matemática. 22 anos atrás? 20 e tantos. Meu lance é gravar. 22 anos atrás. É. Isso a gente tava em 2001. Existia um preconceito violento de homem dançar, né? Um pouco menos do que 10, 20 anos antes, mas existia ainda um preconceito muito grande. E eu me apaixonei pela dança, cara. Eu me apaixonei pela dança. Ah, meu Deus. E eu A comecei... gente precisa arranjar umas fotos disso aí. Mas e você Não tinha câmera na época, cara. Você não câmera. tem noção desse rapaz. Ele já era perfeccionista nessa época. Ele chegava lá dos eventos e ele dizia: manhã, vê como é que eu tô rebolando. Tem que ser pra lá e tem que ser pra cá. Então, deixa eu contar. O bumbum tem que ir pra lá e o bumbum tem que vir pra cá. Então aí olha, vou contar do zero. Aí, tipo, com 16 anos eu comecei a dançar na academia e, assim, eu e Cláudio, a gente começou a fazer uma amizade muito grande, a gente começou a se destacar. E, assim... A mulherada gostava, a gente, né, se aproximava era da mulherada. Muito gato. Né, era aquela questão toda, né? Eu comecei a ver que isso era uma vantagem pra mim com a mulherada, né? Aquela história, né? Eu era adolescente, 99,9% de quem faz dança é mulher. É. Então, se você é homem acaba se destacando, e gosta de mulher, você tá pescando no teu aquário. Que é o meu caso. Então, cara, só que assim, a gente começou a desenvolver uma técnica, né? Um estilo que a gente começou a ver que a academia, dançar na academia na aula, era uma coisa que tava já, tipo, não tava mais satisfazendo a gente. A gente queria ensaiar mais, a gente queria aprender com outras pessoas mais experientes. E aí a gente procurou saber de um grupo que tinha, chamado FJ Show, na época do Valqueire, e a gente entrou para esse grupo de lamba aeróbica, a gente começou a ensaiar, né, 2, 3 vezes por semana. A coisa foi ganhando eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu era o primeiro a chegar no ensaio, o último a sair. Eu lembro que eu peguei uma rapaziada na época que dançava muito bem, e eu via que eu dançava muito pior que eles dançavam muito melhor que eu. E eu muito competitivo, né, irmão? Eu sou muito competitivo. Eu acho que isso é uma vantagem muito grande que eu tenho, assim, pra conseguir coisas legais na vida. E eu não aceitava que eu era pior que os caras, né? E aí eu ensaiava, comecei a me igualar aos caras, comecei a dançar bem, comecei a fazer as coreografias junto com o Cláudio, né? E a gente começou a se apresentar na noite, na época via show, né? A gente se apresentava em algumas favelas também. Vários ensaios, eu comecei a evoluir muito, né, na dança, me apaixonei perdidamente pela dança, via que eu ia bem, eu era muito elogiado na época. Inclusive, uma coisa que me ajudou muito na produção de conteúdo foi os empresários que eu tive no meio da dança, que eles orientavam muito a gente a sorrir, né? Então, essa questão de se apresentar ao público, né? Essa questão de sorrir, né, de você estar se apresentando, é uma coisa que me ajuda muito na medicina veterinária com os meus clientes, né, porque eu sempre recebo meus clientes com um sorriso, acabou se tornando uma coisa treinada minha, né, é natural, mas ao mesmo tempo foi treinada pela dança. E essa questão de ter fãs também, de você falar para um público, né, é uma coisa que começou naquela época na minha vida. Logo depois dessa época que eu desenvolvi esse trabalho no FJ Show, a gente foi para um outro grupo de lamba aeróbica que tinha uma pegada mais profissional, tinha um empresário um pouco mais preparado. A gente começou a se apresentar lá em Vassouras, né? Então, nessa época que eu fiz o cursinho pré-vestibular, olha que loucura, minha mãe vai lembrar disso. Eu fazendo o cursinho pré-vestibular para passar para rural, que era o meu sonho, ser médico veterinário, eu ia para Vassouras e ficava às vezes 3 semanas lá dançando lá, me apresentando em cima de um trio elétrico. E a gente era a única atração da cidade, uma cidade interior, não tem cinema, não tem shopping, não tem nada. Parava a cidade para ver o nosso show. E na época eu era coreógrafo do grupo, namorava uma menina do grupo, né, e tal. E assim, nessa época, Wellington, eu tava, modéstia à parte, num nível muito alto como dançarino, né? Era uma coisa assim, que a gente fazia competições no Rio de Janeiro e eu era já, tipo, um dos 10 melhores aí do Rio de Janeiro. Então eu comecei do zero na dança com 16 anos e mais ou menos aos 18, 19 anos eu alcancei um nível muito alto como dançarino,
né? Eu ensaiava 5 horas, 6 horas. Mas, pessoal, isso foi só uma passagem na vida do Fábio. Mais uma. Passou. Sim, mas uma coisa muito interessante que eu quero que você tente lembrar é os esporros que você me dava por eu não estar fazendo um cursinho pré-vestibular e estar viajando pra dançar. Eu lembro que você falava muito pra mim assim, isso não vai te dar camisa, é um absurdo você faltar o seu cursinho pra você ir dançar. Não vai te dar camisa foi outra... Essa aí... Não, isso você me perturbava muito o meu juízo com isso. Você me chamava muito atenção com isso. O que você vai querer ser da vida desse jeito? E assim, na época, Wellington, era uma coisa assim, que era um... Mas ganhava? Eu ganhava um dinheirinho assim. Uma merreca. Eu ganhava R$50 por show, R$30 por show, às vezes... Não pagava nem as coisas que ele gastava lá. Eu fui músico de noite, então assim, eu trabalhava numa loja e estudava normalmente no final do dia. Mas finais de semana eu fazia show, uma banda de baile que fazia 4 horas de show pra ganhar 50 pratas também. Então, mas o que eu queria contar dessa história, o mais importante dessa história pra mim, é que eu tinha muitas fãs nessa época, lá em Vassouras. Eu ganhava cartinha, te amo, Fabinho, de assim... tapete. 3 mil vezes te amo, Fabinho. Metros. Eu vivi isso, irmão. Que louco. Isso era uma coisa muito louca. As meninas ficavam na porta do hotel lá em Vassouras. Tinha menina que passava mal, cara. Tinha ambulância que ia pegar as meninas porque elas ficavam um dia inteiro sem comer pra ver a gente, cara. E o empresário não deixava a gente ver as meninas, entendeu? Era assim, meninas de 15 anos, 14 anos, 12 anos. Às vezes ia com a mãe. Tinha meninas mais velhas também. Então, cara, isso é uma coisa que a galera que me acompanha hoje em dia, esse projeto Dr. Pug, a galera nem imagina. Você não fazia ideia que eu tinha vivido isso, cara. Não sabia. Então, assim, viver o Dr. Pug hoje... E algumas clientes minhas, algumas pessoas dizerem que são meus fãs, minhas fãs, né? Dizer pra mim que é apaixonada por mim e tal, me faz remeter essa época de uma coisa que eu achava que eu nunca mais ia viver, cara. Dá um tempo. Não tem jeito. Em tudo, você é um cara, a tua estrela, eu não sei se por você ser determinado, né? Ou por você ser perfeccionista. A tua estrela é muito forte. A tua persona é muito forte, porque tudo que você bota a mão dá certo. Mas isso tá muito voltado com a vontade de fazer a coisa da forma que tem que ser feito. Isso. Né? Eu acho que esse é a maior chave da coisa. O Fábio, depois que entrou pra faculdade, que ele conseguiu entrar pra faculdade, né, da Rural, que ele... aprovou e entrou, ele aprendeu um jogo chamado WCG. De sinuca. Eu jogava sinuca online. E ele jogava sinuca... Era um jogo chamado Caron 3D. E ele jogava sinuca a noite toda, ele ficava dias em frente ao computador, e aquilo fez com que eu tivesse brigas enormes com ele. Calma aí, mas na ordem cronológica... O jogo entrou mais ou menos quando eu comecei a faculdade, mais ou menos os meus 19 anos, eu entrei na faculdade, eu larguei a dança por causa da faculdade, eu tive que escolher, né? E aí, durante a faculdade, eu ficava longe da família, eu morava em Seropédica, né, e tal, e eu comecei a jogar esse jogo pra me distrair. Né? Era um hobby meu. Só que assim, eu fiquei obcecado pelo jogo, porque o jogo ele foi aprovado na Olimpíada Mundial de Games. E um amigo meu, que jogava comigo sempre, que era do mesmo nível que o meu, ele conseguiu ser campeão brasileiro e conseguiu viajar pra fora do país com tudo pago e foi campeão mundial e recebeu um prêmio de $7 mil. Isso foi mais ou menos quando eu tinha 21 anos. Foi mais ou menos 2009, mais ou menos, 2008, tá? E eu vi isso uma possibilidade pra mim. Né? E assim, como tudo na vida, como vocês já estão percebendo aqui nesse podcast, eu sou muito competitivo, né? E eu treinava muito, cara, porque eu realmente acreditava que eu era um dos melhores e que eu podia conquistar esse prêmio. E o que aconteceu em 2010? Exatamente. Cara, eu me classifiquei para disputar o brasileiro em São Paulo. Eu conheci todos os meus amigos de internet, eu conheci lá. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. A gente disputou lado a lado o campeonato brasileiro, eram 16 jogadores. Cara, e eu me sagrei campeão brasileiro nesse campeonato, cara. Eu fui campeão brasileiro, cara, desse jogo, cara. E foi pra Las Vegas disputar o internacional. E ganhei a passagem... O mundial, né? O mundial. Los Angeles. E eu ganhei a passagem com tudo pago, a viagem, né? Foi a primeira viagem internacional? Foi a primeira e única viagem internacional que eu fiz, né? Olha só. E chegando lá, eu ganhei do Pantaneiro, que é o Fernando Rogosco, um abraço, irmão. Eu ganhei dele no Campeonato Brasileiro, na final, né? Eu fui campeão invicto, eu ganhei todas as partidas. Eu voei nesse campeonato, eu treinei muito. Né? Eu tava no último ano de faculdade, 2010, eu formei em 2011,
E você imagina a minha mãe, louca, né? Eu me formando pra ser médico veterinário, o meu sonho de novo, né? Jogando sinuca no computador, que ele não comia, ele não bebia água, ele não levantava pra ir no banheiro, ele só ficava no jogo. E eu dizia, isso não vai te dar camisa. É um homem dentro de casa, no eu tinha 25 anos na época, joguinho, né? Eu tinha 25 anos. Cadê a tua responsabilidade? Cadê o... Então, assim, né? É claro que tudo isso o Fábio tinha muito. Eu só não respeitava essa questão da competitividade dele. Então eu não levava aquilo a sério, Fica né? até um alerta aí pras mães eu não levava entenderem aquilo que a às sério. vezes esse comportamento, se ele for bem trabalhado, não que a minha mãe não trabalhou bem, mas se for bem trabalhado, isso pode ser, isso pode ser virado pra outras coisas da vida, entendeu? Aqui, Fábio, Essa competitividade. Aquilo pra mim era um preconceito. Sim, eu tinha sim. preconceito com aquilo. Sim. Tanto é que eu dizia, você não vai vestir sua camisa. Sim. Quando você fica sentado, são horas Sim. desperdiçadas para ninguém. E aí o que eu te falei quando eu fui campeão brasileiro? E aí, mãe? Continua contra ainda? Não, E você Deus reconheceu. não deu a camisa, olha aqui a camisa. E você reconheceu, você falou, não, meu filho, realmente você estava certo, você merece, você vai viajar lá pra fora agora, quero muito que você seja campeão mundial e tal. Acabou que eu perdi pro Fernando na final mundial, pro Pantaneiro, né? Brasileiro, mesmo que eu ganhei a final brasileira dele, eu fui campeão brasileiro e a gente chegou na final mundial juntos, né? Foi classificado o primeiro e o segundo brasileiro para ir viajar para Los Angeles para disputar o mundial. Eu ganhei minha semifinal, ele ganhou a dele e a gente fez a primeira final brasileira com dois brasileiros na Olimpíada. Chegou até o fim desse corte, gostou? Deixa o seu like, é muito importante pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, diz alguma pergunta aqui que você ficou, alguma dúvida, e eu vou deixar mais opções de vídeo aqui pra você ver. Valeu!